Daqui a pouco a gente volta. Vamos mudar um pouquinho o assunto aqui no Bastidores, trazer para vocês um documento agora em tela. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, pediu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre um outro pedido do deputado federal Lindbergh Farias para incluir a situação do Flávio Bolsonaro com o Dark Horse, o pedido de dinheiro a Daniel Vorcaro no inquérito sobre coação de Eduardo Bolsonaro. Deu, Uribe, nesse documento que você conseguiu para a gente, um prazo de 5 dias para manifestação da Procuradoria-Geral da República. Uribe, o que acontece se esse enrosco de pedido de milhões de reais de Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro for parar no mesmo inquérito de Eduardo sobre coação nos Estados Unidos? Aí tem a possibilidade de uma investigação contra Flávio Bolsonaro, uma investigação ali naquele processo de coação, de que haveria um plano internacional para descredibilizar o Brasil. Esse documento foi conseguido pela Gabriela Boechat, nossa produtora do Supremo Tribunal Federal, sempre ágil. Então, 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. O que alega o Lindbergh Faria, que é o líder, ali um dos líderes do governo, ali na Câmara dos Deputados? Ele alega que os dois casos são conjuntos, de que realmente, dentro do inquérito das provas produzidas nas investigações envolvendo Daniel Vorcaro, haveria operadores financeiros, eventuais operadores financeiros intermediários, que atuariam eventualmente para financiar Eduardo Bolsonaro no exterior. Essa é a dúvida. Isso é negado por Flávio Bolsonaro, isso é negado por Mário Frias. Mas como surgiu a possibilidade, já que Flávio Bolsonaro disse que não houve recursos da parte do Banco Master, de Daniel Vorcaro, depois nós tivemos a informação de que ele estava cobrando, na verdade, uma outra parcela que não tinha sido paga. Aí Mário Frias diz inicialmente que não teve dinheiro do Banco Master, depois recua. Então a gente vê que há uma desconfiança, até da própria Polícia Federal, quando a gente conversa com fontes dos investigadores, eles dizem o seguinte: é possível que esse dinheiro não tenha ido para o filme, tenha ido para pagar advogados para Eduardo Bolsonaro no exterior. Assim, então, o plano do Dark Horse e Flávio Bolsonaro conversando com Daniel Vorcaro poderia ter como objetivo financiar Eduardo Bolsonaro no exterior e se ligaria à desconfiança de que Eduardo Bolsonaro atuaria no exterior para descredibilizar o Supremo Tribunal Federal e descredibilizar o sistema político brasileiro. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes faz esse pedido. Agora, a gente não pode deixar também de citar, Tainá Falcão, que isso acontece um dia depois daquela investigação contra Alexandre de Moraes em relação à Trump Media. Por quê? Porque nos bastidores se falava da possibilidade de uma reação do Supremo Tribunal Federal em conjunto e até do presidente Lula fazendo uma defesa ao ministro Alexandre de Moraes. Arriscado para o presidente Lula nesse momento, Muito, não? Porque quem está vinculado ao Supremo Tribunal Federal, as pesquisas apontam, pode ter um desgaste de imagem. Então, o que a gente observa é que foi uma resposta dada num momento em que o ministro Alexandre de Moraes tem sido alvo dessa investigação. Ele está sendo emparedado. Uma resposta a esse como eu posso dizer? Emparedamento. Nesse paredão. Nem eu sei dizer, nesse paredão que não é de reality show, é da vida real. Então, uma tentativa ali de responder, mas dito e feito. A PGR, então, tem 5 dias para responder se Flávio entra nessa investigação ou não. O que pode ser muito ruim para Flávio Bolsonaro, que se ele se tornar réu nesse processo, ele pode ficar inelegível. Juridicamente, sim, juridicamente péssimo, né? Mas serve como munição também para o discurso de Flávio Bolsonaro contra Alexandre de Moraes e o Supremo. A gente já viu esse filme antes. Já.